Até o momento no nosso curso, nós criamos programas em C# que processam dados que resultam em alguma informação que a gente mostra na tela. Mas tem um fator importante quando estamos criando um software, que é a interação com os usuários. Podemos dizer que um programa de computador possui uma entrada de dados e uma saída de dados. Até o momento a gente só lidou com saída de dado, quando a gente utilizou o comando console.writeLine, que escreve algo no console. Em um jogo, podemos entender como saída de dados as imagens que aparecem, os modelos 3D que são apresentados na tela, uma música, um efeito sonoro que é tocado, ou até mesmo a vibração de um controle, como em alguns videogames, como no caso do DualShock do PlayStation. Já a entrada de dados são dados que o nosso programa recebe, muitas das vezes através do usuário. Em um jogo, a gente pode entender como entrada de usuário quando o jogador aperta um botão do controle, ou quando ele pressiona uma tecla no teclado, o clique e o movimento do mouse, ou no celular, como os toques na tela. Então essa é a forma que a gente tem de interagir com o jogador. Ele faz uma entrada de dados, o nosso programa processa e dá uma saída. Aqui numa aplicação console, nós vamos interagir com o usuário pedindo que ele digite alguma informação pra gente. Vamos ver isso na prática. Vamos criar um projeto novo aqui, ele vai ser do tipo console app, vamos chamar ele de 04 input output, de entrada e saída. E vamos deixar ele aqui na pasta padrão. Então, até o momento, a gente viu nos exercícios anteriores o comando console.write e console.writeLine, que são comandos de saída. Agora a gente vai explorar um novo comando que é console.readline, que ao contrário do writeLine, que escreve algo na tela, o readline vai aguardar com que o usuário escreva algo para o nosso programa. Então a sintaxe dele é semelhante ao do writeLine, então a gente põe console.readline. E se a gente reparar aqui na documentação dele, diferente do writeLine, ele retorna uma string pra gente. Isso quer dizer que o que o usuário escrever vai ser uma string que a gente vai utilizar. E a gente pode colocar isso dentro de uma variável. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero perguntar para ele o nome. Então eu vou colocar aqui readline. Só que ao invés de só executar esse comando, antes eu vou criar uma variável do tipo string, vou chamar aqui de name. E ela vai ser igual ao comando console.readline. Então, o que o usuário digitar vai entrar nessa variável. Então, só para a gente ver como é que fica, antes eu vou colocar uma mensagem aqui, vou escrever assim, ó, console.write, só write, porque eu não quero que ele quebre linha, eu quero que ele deixe um espaço na frente para o usuário digitar alguma coisa, e vou colocar aqui, ó, digite seu nome, em espaço. Aí a gente vai executar o comando console.readline, e no fim a gente vai simplesmente mostrar o nome dele aqui. Então, writeLine, e aí a gente pode formatar aqui como interpolação de string, olá, vírgula e o nome, name, com exclamação aqui também. E vamos executar, vou entrar na pasta 04 input output, .NET Run, e aí o que vai acontecer? Ele dá uma mensagem de aviso aqui por causa do tipo da variável, que na verdade ele está retornando uma string que pode ser nula, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, é assunto que a gente vai ver mais para frente, então a gente pode seguir como tá. E aqui ele aparece o texto, digite seu nome, inclusive eu escrevi errado, e ele mostra um cursor aqui para o usuário digitar alguma coisa. Então eu vou pôr aqui fulano da Silva. E vou pressionar o Enter. Então assim que a gente pressionar o Enter, o comando vai continuar, ele vai atribuir esse texto para a variável que a gente criou e vai mostrar logo em seguida na tela. Olá, fulano da Silva. Inclusive, deixa eu corrigir o texto aqui. Ok, mas isso aqui é muito simples. A gente só está pegando o que o usuário descreveu e mostrando de volta na tela. Vamos fazer algum processamento com essa informação que a gente está recebendo. Vamos fazer com que o programa calcule dois números, semelhante ao que a gente fez nas aulas anteriores, só que agora, ao invés da gente definir os valores, o usuário é que vai dizer para a gente quais são os números que ele quer calcular. E aqui entra um outro fator importante. Como a gente viu, tudo que o usuário escreve com readline vem como uma string. E a gente não pode fazer uma soma de duas strings. A gente já viu que se a gente colocar o símbolo de mais entre strings, ele só vai concatenar o texto. E na verdade a gente quer calcular um número aqui. Então a gente precisa de alguma forma transformar o que o usuário digita em um número. E para isso a gente pode usar um outro comando do C# que é o convert. Esse comando permite que nós convertemos dados de um tipo para outro. Por exemplo, eu posso pegar uma string e convertê-la para um número inteiro, ou seja, do tipo int. Então, como a gente quer especificamente o tipo int, a gente pode usar o comando convert.toInt, que a gente quer converter para inteiro, e a gente usa aqui o 32. E por que tem o 32 aqui?
Isso é porque cada tipo de variável tem um tamanho na memória. E o tamanho de uma variável do tipo int em C# são 32 bits. Por isso que a gente tem que usar aqui o 32. Porque também existem outros tipos de número inteiro que o C# pode ter que vão ter tamanhos diferentes. A gente pode ter um tipo que se chama short, que tem 16 bits. A gente pode ter um tipo que se chama long, que tem 64 bits. Mas isso é algo que a gente não precisa se preocupar agora. Mais para frente a gente vai ver outros tipos de dados e como que a gente pode utilizar. A única coisa que é importante é saber que quando a gente usar esse comando toInt32, ele vai estar convertendo para o tipo int. E aí a gente vai fazer da seguinte forma: o comando toInt32, ele espera que a gente passe entre parênteses o valor que a gente quer converter. Então a gente poderia passar aqui a string que a gente quer. Então se eu passar aqui uma string que seja um formato número, por exemplo, ele vai aceitar. Então o que a gente pode fazer? Ao invés de digitar ele aqui, eu vou colocar antes do console.readline, eu vou colocar convert.toInt32. Entre parênteses, eu coloco o comando readline em si. E aí a gente tem que trocar o tipo da variável para int, porque ele está retornando um número inteiro aqui, então a nossa variável tem que ser int. E nós vamos trocar aqui para number. Vou chamar de number1. Então vamos já trocar aqui também o texto que aparece. Vamos fazer assim. Vamos pedir para ele digitar o primeiro número. Digite o primeiro número. Dá um espacinho aqui. E aí o que ele digitar, a gente vai converter para inteiro e colocar dentro de uma variável. E depois vamos pedir para o usuário digitar um outro número. Console.write. Digite o segundo número. Ponto espaço. E a gente vai fazer o mesmo processo aqui. Int number2 igual convert.toInt32 console.readline para ele ler a linha. E no fim, a gente pode simplesmente apresentar a soma desses dois números. Então vamos trocar o texto aqui para a soma de number1 e number2 é igual a... E a gente pode colocar aqui o resultado aplicando a soma aqui mesmo. Não precisa nem colocar em variável nesse caso. A gente já pode somar direto aqui no texto. E vamos ver como é que fica o resultado. Se eu executar essa operação aqui, .NET Run, ele vai pedir para a gente digitar o primeiro número. Vou colocar aqui 10, pressionar Enter. E vou digitar o segundo número, por exemplo, 19. E ele vai fazer a soma. Então a soma de 10 e 19 é igual a 29. E qualquer número inteiro que a gente digitar aqui vai funcionar. Então eu posso pôr um número mais longo aqui, ó, um número bem grande. E vou somar com 1000, colocar mais, né? Vamos somar aqui com 200 mil. E ele faz a soma corretamente. E com isso nós vimos como podemos pegar uma entrada do usuário na nossa aplicação console em C#. Então vamos para os exercícios dessa aula. Exercício A. Crie um programa para calcular as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão entre dois números informados pelo usuário. Exercício B. Personagem de RPG. Crie um programa para cadastrar os atributos de um personagem de RPG. Primeiro, peça que o jogador informe o nome de seu personagem. Em seguida, peça que o jogador informe os seguintes atributos: pontos de vida, pontos de mana, força, velocidade e altura. Finalmente, apresente as informações do personagem no console. Exercício C. Crie um programa que calcule a porcentagem de um número escolhido pelo usuário. Primeiro, peça que o usuário digite um número. Em seguida, peça que ele digite a porcentagem a ser calculada, de 1 a 100. Mostre no console o resultado. Exercício D. Considere um jogo em que o jogador recebe uma pontuação a cada partida. Crie um programa que receba a pontuação das últimas 5 partidas e mostre a média de pontos do jogador. Exercício E. Crie um programa que calcule o tempo necessário para percorrer uma distância. Primeiro, peça que o usuário informe uma distância em quilômetros. Em seguida, peça que o usuário informe uma velocidade em quilômetros por hora. Mostre no console quantos minutos são necessários para percorrer a distância informada.